Olá, tudo bem? Eu sou Andréa Tayô, espiritualista, escritora e ambientalista. Este é o nosso 6º vídeo da série do autoconhecimento. O tema de hoje é ego. O que é ego, né? As pessoas às vezes nem sabem o que é ego. Ego, tem uma frase do Jung, que é um psiquiatra suíço, um dos maiores estudiosos da vida interior do ser humano. E também foi considerado um dos maiores influentes pensadores do século XX. Ele tem 35 livros publicados sobre o ego e a felicidade. Ele diz que quando você não tem consciência, o seu inconsciente dirige a sua vida. E aí você chama isso de destino. Então, quando a gente tem consciência da nossa vida, do que é a realidade, a gente consegue dirigir o nosso destino verdadeiro e não deixar pelo inconsciente. Bom, vamos lá. O que é ego, né? O ego, ele diz que o ego é assim, que o ser humano ele tem 2 centros. Um é o ego e o outro ele chama de self, com letra maiúscula. A gente tem religiões que falam o eu verdadeiro, centelha divina, cada um fala uma coisa. Mas então, tem dois, ele foi o único cientista que falou que existe 2 centros dentro do ser humano. Teve a coragem de falar. E esse ego é necessário. Todo ser humano, ele precisa desse ego, porque é onde ele toma consciência. Quando ele olha no espelho, ele fala, nossa, sou eu, ele se reconhece, ele forma a personalidade dele, ele se sente autoconfiante, seguro. Enfim, esse ego é necessário, mas até uma certa idade. Lá pelos 9 anos, esse ego, que é essa consciência que ele tem dele mesmo e vai formando essa personalidade dele, era para se fundir com esse self, se unir, se conectar. Mas não foi bem assim que aconteceu. A humanidade, a maioria das pessoas, deixou o ego ficar mais elevado do que esse outro centro. E isso que causou grande infelicidade. A ambição, achou que ele era dono de tudo, que ele podia, que era ele que mandava na vida dele. E isso foi a causa de muito sofrimento e ainda é causa de muito sofrimento de muitas pessoas. Segundo ele, Ian, ele diz que o ego, ele vislumbra um medo, um pavor mortal dele descobrir esse outro centro dele. Por quê? Porque na verdade, quando você para pensar, se você parar para pensar agora, nesses exatos momentos, falar, puxa, as pessoas não escolhem quando nascem, as pessoas não escolhem quando vão partir daqui do mundo material, quando morrem, né, que eles falam morte, as pessoas não controlam conscientemente, né, a respiração, o batimento cardíaco, os órgãos, a circulação. Aí quando você vê que existe algo autônomo, a sua consciência de estar fazendo o seu corpo físico funcionar, de você viver, de você respirar, aí quando você toma essa consciência, você fica apavorado. Algumas pessoas ficam apavoradas. Por quê? Porque na verdade, todo ser humano acha que é dono da própria vida. Acha que é dono do corpo, acha que é dono de tudo, acha que decide, que manda, que desmanda na vida. Só que não é bem assim. Quando esse ego ele percebe que existe outro ser que está controlando a vida dele, ele fica com medo, porque imagina para ele, né? O que ele vai sentir? Um 0 à esquerda. E ele vai pensar, puxa, então eu sou escravo, entre aspas, né? Um servo de Deus, do meu Criador, dessa centelha divina, desse self. E aí ele não quer. Aí ele começa a relutar, não aceitar. Mas ele pode, porque ele tem o livre-arbítrio,
né? E Deus deu esse livre-arbítrio para ele. Tem uma frase minha que eu falo: o livre-arbítrio é bom, mas assim, o livre-arbítrio é bom quando você usa somente para o bem. Se você usa para o mal, é só você mesmo que vai estar colhendo aquele mal para você mesmo. Então tem que saber escolher entre o bem e o mal, entre roubar, não roubar, certo e errado. E às vezes a gente não está sabendo nem conscientemente o que a gente está escolhendo, né? Faz tudo no automático. Tem que tomar cuidado com esse livre-arbítrio, que é um assunto para um próximo vídeo. Mas vamos lá, no ego. Esse ego, quando ele já falei, ele vislumbra isso, ele não quer aceitar. Daí ele não aceita. E o que acontece? Quando ele não aceita que existe outro ser que comanda, que está dentro dele, que comanda a vida dele, ele vai criando miasmas, que eles chamam, que é antimatéria. Como a gente é feito de energia, tudo é feito de energia, que nós já falamos em outros vídeos, e essa energia, quem criou o universo, quem criou a gente, criou com uma frequência, uma essência de amor. Aí eu coloco o meu ego com uma essência contrária do amor, o que eu crio? Antimatéria. Essa antimatéria, ela prejudica as minhas células, que também no fundo são energia. E isso vai virando doença, isso vai virando desarmonia, uma série de coisas negativas na minha vida. Por quê? Porque como os meus órgãos, todo o universo foi criado com a essência do amor, o self é por amor. E eu coloco carga ao contrário do amor, eu só me prejudico. Eu vou prejudicando a célula, eu vou prejudicando tudo que vem na minha frente. Porque também tem o campo eletromagnético, aí eu só penso em mim, eu não quero saber do outro. O sentimento negativo vai voltando para mim. Enfim, eu vou criando aquela vida de sacrifícios. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Pare e pensa. Se hoje a sua vida é de... Sabe quando você coloca força para tudo? Tipo, você tem que fazer força para trabalhar, força para ganhar dinheiro, força para realizar um sonho, força para qualquer coisa, para tudo. Se você tá, a sua vida hoje é assim, que você tem que colocar força, você está manifestando o seu ego, o seu egocentrismo, aquela coisa que só está centrada em você. Sabe quando você faz um trabalho, um negócio que você só está pensando no seu eu, no seu eu? Então, esta não é a vibração da centelha divina, porque a vibração da centelha divina é amor. Ela não pensa só nela, a centelha divina, o self, o eu verdadeiro, o nome que você queira dar. Ela sempre pensa no todo, ela pensa na preservação, no meio ambiente, ela pensa na sustentabilidade, ela pensa em fazer o outro feliz. Quando você está nessa vibração, que é a vibração do amor, tudo flui na sua vida, tudo fica fácil, tudo se torna fácil, porque você está de acordo com a vontade do seu Criador. Nós somos criatura. Isso já está assim, né? Bem claro. Aí, se você vê que você está com sacrifício, é porque você ainda está lutando contra essa sua centelha divina, esse outro centro da sua vida. Quando você unifica, conecta, junta e se rende a esta vibração, a este sentimento de amor, a sua vida muda. Eu sei que não é assim, do dia para o outro, mas assim, dia após dia, se você perceber que não vale a pena manifestar este ego, que este ego não realiza seus sonhos, esse ego não te faz sentir a verdadeira felicidade, esse ego te faz ter sacrifícios. E se você falar para a pessoa, vale a pena? Não, não vale. E aí você fala, não, então eu vou me unificar ao amor. Porque na verdade, todo ser humano que encarnou aqui, encarnou para se elevar, espírito, mente e corpo. E o que é elevar, né? A pessoa fala, eu vim aqui para elevar. Elevar é manifestar esse seu Deus interior.
mas a gente passa por várias provações. O problema é que amar não é um amar assim, amar simplesmente, é o amor incondicional. Independente de qualquer coisa, você tem que continuar amando aquela pessoa. Sabe mãe, quando a mãe ama um filho, independente do que ele faz, ela tá sempre amando? É esse tipo de amor, só que é pra todo mundo. Você tem que amar seu vizinho, seu colega de trabalho, você tem que amar sua mãe, seu pai, independente se ele te xingar, se ele falar que você é incompetente, se ele falar que você... Não sei, qualquer coisa você tem que amar, exteriorizar esse amor. E isso não é fácil. É um treinamento. Não é de um dia para o outro que você vai começar a amar. Mas você não tem muita opção. Nem eu, nem você, nem ninguém tem muita opção. Porque ou a gente evolui pelo amor, ou a gente vai evoluir pela dor. Porque quando você manifesta o ego, você sente muita dor. E aí as coisas ficam difíceis. Você vai evoluir porque no final de tudo, mesmo você tendo o livre-arbítrio de escolher o outro caminho, que não é o amor, que não é a vontade dele, que nem é se unificar o que ele quer, você pode. Mas aí você vai ver que não vale a pena. No final de tudo, você vai acabar se rendendo, porque você vai ver que não tem saída. Ou é pelo amor, ou é pela dor. Ok? Espero ter contribuído um pouco com o seu longo caminho do autoconhecimento. Até o próximo vídeo.